Nem toda dor grita, algumas apenas silenciam. Bem-vinda ao Na Sala com Elas, um episódio diferente. Hoje vamos falar sobre o que muitas vivem, poucas falam e nenhuma deveria passar: a violência contra as mulheres. Em agosto, mês de conscientização, a nossa sala se abre para um papo que importa, sobre limites, apoio, silêncio, coragem e principalmente escuta. Este não é um episódio de respostas, é um episódio de presença, de humanidade, de empatia e voz. Senta, relaxa, a sala é nossa. E hoje eu quero começar agradecendo a nossa anfitriã, Thaís Utz. Muito obrigada pela sua recepção calorosa na sua sala, na sala da sua casa. Ela que é uma associada do Clube delas Belvedere, como todas as outras participantes. Gostaria também de agradecer a nossa roteirista, editora do Na Sala com Elas, Patrícia Kitts, que representa o Lier Digital. Quero agradecer também a Branca e Nalim, as irmãs responsáveis pela Lima Produção, que é responsável pelas produções dos nossos programas Na Sala com Elas. Então vamos às apresentações das nossas associadas do Clube delas Belvedere, participantes deste programa de hoje. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou mentora de desenvolvimento pessoal e também mentora de vendas. Eu também sou pastora e é uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde para falar de um assunto que é tão importante. Boa tarde, eu sou Thaís Utz, proprietária da T7 Contabilidade. Eu trabalho com micro, pequenas e médias empresas e pessoas físicas. Eu sou a Aline Moreno, sou estrategista comportamental, sou mentora. O meu foco hoje é desenvolver líderes ou aspirantes a lideranças e também peço consultoria para a área de vendas e experiência de encantamento junto ao cliente. Esse tema ele tem uma representatividade muito grande para mim, porque vai tratar de violência contra a mulher. E muitas vezes a gente pensa que violência é só violência física, mas ela está diretamente ligada, muitas vezes, ao psicossocial. E a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Patrícia Kitts, eu sou social media e hoje é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque é algo que a gente poucas vezes fala nas redes sociais. É o meu papel nas redes sociais é trazer a estratégia, é trazer o conteúdo para cada pessoa, mas poucos assuntos mais sérios são falados nas redes sociais por medo de julgamento, por medo de pressão. Então, hoje a gente vai trazer um assunto muito importante que precisa ser cada vez mais debatido. Então vamos para a primeira pergunta, meninas. O que é violência? Quando você pensa em violência contra uma mulher, o que vem à cabeça? E o que você acha que ainda é invisível ou subestimado neste tema? Do meu ponto de vista, pelo que eu sempre vejo, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, violência é tudo aquilo que te causa dor. E muitas vezes a gente não aprende a respeitar o limite dos outros, principalmente nós mulheres. Nós somos criadas para utilizar o tempo inteiro uma máscara social. Então precisamos ser comportadas, bem-sucedidas, precisamos estar em dia com tudo aquilo que a sociedade coloca para a gente como um padrão. E a violência contra a mulher, às vezes ela acontece dentro de casa e a gente precisa se manter silenciosa para que a gente não passe para frente que a mulher está sofrendo. E isso merece um cantinho especial no nosso coração, porque do ponto de vista que a gente tem trabalhado na sociedade, a violência ela é tudo aquilo que faz com que você atue no seu modo de dor e não no seu modo de recurso, né? A gente acha muitas vezes, né, que a violência é só a física, que é só o bater, só a agressão em si. Mas na grande maioria das vezes, né, até mesmo para chegar nessa violência física, ela começa ali com uma manipulação, ela começa ali com, né, essa violência mental, essa manipulação, essa verbal, né, essa manipulação. A desvalorização dessa, eu acho que é uma coisa que eu vejo muito, assim, né? Essa desvalorização
pelo amor de Deus, deixa de ser fresca, não, deixa de mimimi, né? Falou isso, falou aquilo, não, pelo amor de Deus, né? Essa desvalorização. E aí, às vezes, a pessoa fica assim, será que eu tô ficando, né? Muito dramática? Será que eu tô ficando muito incomodada com pouca coisa? E aí vai escalando até o momento que chega, né? Numa violência física, assim, nossa, mas ele nunca, né? A outra pessoa nunca fez isso, nunca fez nada. Foi do nada. Na imensa maioria das vezes não é. Nunca vem de nada, né? O problema que eu vejo, às vezes, é quando não chega na violência física. Então, isso dura muitos anos ali, a violência moral, a patrimonial, a vida inteira, e a pessoa não tem a certeza que ela sofre violência. Então, isso vai se perpetuando. E eu estava aqui pensando, isso não vem de hoje, não, gente. As mulheres que vieram antes de nós, elas toleraram muitas coisas. E foi por causa disso que nós herdamos. Eu falo nós, essa geração atual, ela herdou isso, de suportar em silêncio muitas coisas, porque a mulher precisa de ser essa pessoa forte, né, com codinome de guerreira. Então, e essas coisas vêm de muito tempo. Então, hoje, eu, assim, agradeço mesmo a Deus, de verdade, pelo fato de estar sendo levantado isso de uma forma que chama atenção, porque hoje as mulheres estão mais antenadas. Elas estão mais entendidas de que estão instruídas. E a gente conversa, mulher conversa muito, não é? Então a gente conversa entre a gente e acaba que isso tem despertado elas. Sim, eu não estou nesse cenário, ou eu estou. Então eu começo a levantar um questionamento, o que não tinha acesso às mulheres que vieram antes de nós. Então muitas de nós, da nossa geração, aprendeu a suportar com vó, aprendeu a suportar com a mãe. Só que hoje ela, para ainda ressignificar o que você estava falando, às vezes para sair daquele lugar de dor, ela precisa passar por cima de muita coisa. De uma tradição, inclusive, gente, tradição de sofrimento. Infelizmente existe. Então, nós estamos aqui para falar de algo, gente, que é muito importante. E graças a Deus está sendo falado, né? Abertamente. E a parte financeira, né? Principalmente as nossos antepassados aí. Minha avó, ela não tinha condição de separar do meu avô, porque ela dependia financeiramente dele. Então ela sofria toda a violência ali e não podia sair de casa, porque não tinha independência financeira. Eu escutei uma coisa, gente, que é triste de vezes, eu vou falar para vocês. Eu escutei de uma senhora que ela me contando, relatando da filha dela, que a filha dela passava por esse abuso, estava banhando em casa. E tudo ela estava triste, mas ela estava triste, mas um triste conformado. Sabe como é assim? Um triste conformado. Tipo, é assim mesmo. Aí eu perguntei para ela, pois é. Aí ela falou assim, eu, por exemplo, meu marido, ele me corrigia, porque casamos muito novos, ele me corrigia, às vezes eu precisava apanhar. Meu Deus. Às vezes eu precisava, né? Olha o lugar que a mulher se coloca. Uma gaiola. Uma gaiola. E a filha via isso em casa, achou que aquilo era o padrão. Agora, imagina se a filha não ia normatizar isso, gente. Ela apenas repetiu. Cada um foi apresentar. Só que ela começou a ver, o fato dela começar a ver a filha sofrer, tocou ela. E foi onde nós pudemos ter uma conversa aberta. O que você passou não era normal. Não era normal. Infelizmente. Só que muitas vezes a pessoa nem sabe Nem tá sabe. passando por isso. Às vezes só numa conversa, num bate-papo com alguém que ela consegue se abrir um pouco, é que a outra vai alertá-la de que ela está sofrendo uma violência. Mas ela achou que o papel do marido era continuar o papel do pai. E quando o pai... e tem detalhe, que o pai morreu novo, ela não teve o pai, então tinha que ter... O marido usava esse artifício, esse argumento, de que ela precisava de uns coros, uns correção. Ai, meu Deus. Não é fácil, né, gente? Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos passar para o segundo bloco?
Tá respondida a pergunta? Está respondida, né? Mais do que respondida, né, gente? Acho que todo mundo conhece alguém que passa por isso, né? Às vezes até nós mesmos já passamos por uma situação assim. Às vezes a gente não se permite viver aquilo, mas a gente já passou por algum momento que sofreu esse tipo de violência também, né? Bloco 2. Silêncio, culpa e vergonha. Por que ainda é tão difícil para uma mulher pedir ajuda? Você já vivenciou ou presenciou alguma situação que te marcou nesse sentido? Então, na verdade, eu já vivenciei. Eu atendo mulheres que passam por esse tipo de acontecimento. Mas eu vou falar pelo que eu vivi. E que muitas vezes eu consigo fazer com que outras mulheres se identifiquem comigo, né? Eu vivi durante 10 anos sobre o efeito de um relacionamento completamente abusivo. Completamente. E esse relacionamento, dentro da minha casa, com meu pai, eu nunca tinha tido referência de um homem levantar a voz para mim. Só que eles levantaram. Só que por vergonha, por status, se eu não falar comigo. Então, eu guardei essa dor, eu convivi com essa dor, eu tentei usar outras formas de resolver isso, em oração, pedindo ajuda a Deus, eu buscava auxílio a Deus. Mas a minha dor era guardada entre 4 paredes. E eu vejo que outras mulheres fazem o mesmo. Por quê? Porque é muito humilhante. Então, quando você está num lugar, por exemplo, você vai num salão, que é um lugar que você está ali para cuidar de você. E você ouve as pessoas falando, geralmente as pessoas falam do que é bom, de uma paquera, fala de uma viagem que vai fazer, e aí você vai falar da sua dor. É vergonhoso. Você expor aquilo é muito vergonhoso. É um sofrimento dobrado. Então, por isso que, às vezes, as mulheres, elas guardam isso para elas. Em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar e que alguma mulher se identifica, elas sabem como elas fazem, elas tentam o mais possível me chamar no secreto. Para que elas possam ali desabafar. Porque é sofrimento dobrado. É como se você estivesse sofrendo de novo. Medo do julgamento das outras pessoas. Eu acho que é a visão, assim, de que você falhou. Isso, eu não Né? sei. Eu falhei como mulher, né? Porque eu falhei como pessoa, porque eu deixei outra pessoa levantar a voz pra mim, ou porque eu deixei alguém, né, me agredir de alguma forma. Eu falhei, né, às vezes no casamento como uma esposa, né? Aí começa a se culpar de o que eu fiz de errado, o que eu fiz para poder merecer isso, né? O que eu fiz o que eu fiz que provocou isso na outra pessoa e ela começa a se culpar. Sim. E quando às vezes vai pedir ajuda para amigas, porque primeiro a gente começa nas amigas, né? Depois vem para terapia. Mas a gente fica com medo de ser julgada também e de ser diminuída, né? Igual eu falei no começo, da nossa dor ser diminuída. De chegar para alguém e falar assim, olha, aconteceu isso e isso. Nossa, Que bobeira. Que bobeira. Nossa, isso acontece. Isso bem lá fora da pior. Tá lá fora da pior. Não se para, não, porque se tá pra poder arrumar homem hoje em dia, fica. Então, Quem dá esse tipo de conselho tá precisando de conselho, né, gente? Se a amiga tá pedindo ajuda, tá falando de violência, a pessoa responde assim, eu acho que hoje em dia menos esse tipo de julgamento. Talvez até mais no sentido assim, nossa, por que você se permitiu sofrer tanto tempo? Mais assim, Por que depois de 10 anos que você tá se abrindo? Então, talvez até mais por esse sofrimento de julgamento, né? De um tempo, assim, do que desse conselho aí, porque Mas acredita que Mas é tem de tudo. né? Exatamente. Eu sou de 87 e eu já cansei de presenciar coisas desse tipo. Por exemplo, mas que engraçado. Você tá com ele tem 15 anos e agora que te incomodando isso? Sabe o que é? Isso é culpa desses trem que você fica indo, esses grupos de mulher faz lavagem cerebral. Você tá indo atrás desses negócios de mentoria, encontro com mulher, e aí você fica se comparando. Eu acho que você deve pensar. Então, a gente é rotulado o tempo inteiro. E aí a gente fica nessa prisão. E aí a gente acaba, às vezes, se você não tem uma identidade muito bem forjada, se você não se conhece muito bem, você vai recuar, você vai falar assim, nossa, gente, é mesmo, por que eu tô mudando?
Nossa, mas eu convivo com ele há 16 anos. Ah, mas ele também é bonzinho, né? Você vê. Fulano está apanhando, ele nunca me bateu. Vai ter violência só física, né? Exatamente. As pessoas, elas acabam, e principalmente quando você entra nesse processo de tomada de consciência do que é que está acontecendo, né? E se isso junta com alguma coisa que está nessa mudança, né? Se você começou a ir para terapia, nossa senhora, essa terapeuta já tá. Eu falo porque, né? Eu fui terapeuta, hoje em dia eu não atendo mais, mas eu fui terapeuta e eu interferi dentro de um relacionamento que até então, graças a Deus, era seu namorado, me mandou mensagem xingando. Porque Tá fazendo cabeça eu estava fazendo a cabeça da minha paciente para terminar com ele, sendo que ele é um anjo na Terra. Ah, Então, Aí, né, esqueceu de mencionar que é anjo. E fora que muitas vezes essa pessoa ela é um anjo para todo mundo, menos para ela. exatamente. Nossa, faz Aí, todo sentido. aquela complicado. falsidade na sociedade, né? Nossa, ele é um homem perfeito. É impossível dele fazer isso com você. Aí, se não chega lá na violência física, que é muito clara, a pessoa fica desacreditada. Clara e tem que deixar uma marca. Sim. Porque se não deixar a marca também, existem pessoas tão manipuladoras que elas são capazes de cometer uma agressão física, do tipo empurrar, né, a mulher, e aí, às vezes, quando vê o que acontece, tá vendo? Você tá muito desequilibrada. Eu tentei segurar, mas você caiu. Gente, eu já vi muito disso acontecer. Muito disso, sabe? E aí você fica com aquela falsa impressão de que a culpa é sua. Como você disse, nossa, eu devo estar com algum tipo de comportamento. Lá. Mas eu tinha a sensação de que ele me derrubou e ele, na verdade, estava tentando me segurar. Eu já cansei de ver isso. Nossa. É muito comum, né? No nosso bloco 3, falaremos sobre força, rede e suporte. Você já ajudou ou ajudaria uma mulher a sair de um ciclo de violência? Como podemos ser rede, mesmo que em silêncio? Muito boa essa, hein, gente? Uma das coisas principais que a gente tem visto muito em grupo de mulheres, né, em redes de apoio que foram criadas, às vezes com um fim que não seja aquele de proteção à mulher, acabam virando, de certa forma, uma âncora, uma alerta. Porque hoje, nós mulheres, né, pelo menos as mulheres que são melhores posicionadas, e aí eu não estou falando sobre classe social, estou me referindo a um posicionamento de mente liberta, um posicionamento de quem busca estudar, ler. A gente tem muito hoje a sororidade entre as mulheres. E esse é um sentimento que faz com que, muitas vezes, a violência ela seja interrompida ou diminuída. Ela não deveria nem existir, mas ela passa a ser algo diminuído. Por quê? Porque, geralmente, o agressor, ele tende a ser covarde. Né? É aquilo que a gente falou aqui no bloco anterior. Muitas vezes é uma pessoa excepcional na rua, mas com a mulher em casa, ele é uma pessoa totalmente agressiva, totalmente violenta. E quando a mulher ela começa a ganhar lugar na vida de outra mulher ou de um grupo de mulheres, muitas vezes pode sim inibir a ação do próprio agressor, né? Isso também pode dar uma liberdade, porque às vezes a gente vai, principalmente quando a gente casa, né? A gente vai ficando muito ali só os dois, né? E aí depois tem filho, então fica muito ali só os dois. E aí quando começa, né, a se relacionar às vezes com pessoas novas, ou até mesmo com as velhas amizades, você começa a se abrir novamente para o mundo e enxergar que algumas coisas às vezes não estão tão normais assim, né? Que às vezes o seu relacionamento, ou até a gente está falando aqui de casamento, mas existe também essa violência dentro de amizades também, né? Amizades homem-mulher, amizades até, né, própria mulher-mulher. Mas quando a gente busca a pergunta de ser ajuda, né? De buscar ajuda. Terapia, para mim, descobriu,
Sim. Busca algum processo terapêutico, seja qual for, que você, né, se identifica, seja né, a psicologia tradicional, sejam as terapias integrativas, né? Primeiro passo é buscar uma terapia para você se entender e entender o lugar que você ocupa ali, nesse ambiente. Principalmente se não for uma violência mais emocional, né? Psicológica ali, né? Exatamente. Ajuda profissional, né? Exato, ajuda profissional. Né? O grupo de amigas é bom, é essencial, mas principalmente dependendo do nível, a ajuda profissional ela é extremamente importante, porque senão, beleza, você pode até sair daquele relacionamento, mas se você não conseguir mudar o padrão, você vai se colocar em outro até, né? Você vai buscando o mesmo padrão de pessoa para se relacionar, você vai se colocando nas mesmas situações, porque a gente é assim, né? A gente tem as nossas crenças, a gente tem, né, as nossas tradições conscientes e inconscientes, e se a gente não quebrar esse ciclo, eu falo isso porque eu me colocava em relacionamentos ruins. Eu estava sempre disponível, minha autoestima era super baixa, eu estava sempre disponível, eu estava sempre fazendo as coisas. Quando eu despertei, né, para que, opa, peraí, as coisas. E lá em casa eu nunca tive esse exemplo ruim, né? Meu pai é extremamente carinhoso com a minha mãe, né? Eu sempre tive exemplos de relacionamentos saudáveis. E eu me colocava em situações, em amizades e em relacionamentos. E quando eu percebi isso, eu falei assim, peraí, que eu tenho que cuidar de mim. Pra antes, tanto que do meu relacionamento anterior até o meu relacionamento e meu casamento, eu fiquei quase uns 2 anos sem me relacionar com ninguém. Não queria ver homem na minha frente, porque eu falei assim, eu preciso me arrumar primeiro antes de entrar em um novo relacionamento. Porque se a gente não faz isso, a gente continua O ciclo continua. E uma coisa que eu falo, assim, dentro dos grupos de mulheres, é pra gente estar atento, sabe? Às vezes você vê um comportamento de uma pessoa, porque hoje em dia nós vivemos num momento em que cada um preocupa com você mesmo, consigo mesmo, próprio, né? E se a gente começar a ter um olhar mais, sabe, empático, misericordioso, olhar para o outro, você começa a perceber que a pessoa, porque ela tem sinais. A mulher, empatia. Às vezes ela não quer se relacionar socialmente. Por quê? Porque ela não dá conta, né? Ela começa a querer, um pouco quase depressivo, né? Então, começa a aproximar dessa mulher, se aproximar. essa sensibilidade, está aberto a isso, porque às vezes a gente não está aberto. Não tô nem aí, não é eu que tô passando, não é dessa forma. Deve estar gostando, não é assim, isso, né? Mas se você tem esse olhar, você pode, de certa maneira, mostrar o caminho. Né? Você pode se aproximar, você pode oferecer, de alguma forma, um apoio, um suporte, né? Então, estar atento também. Muitas vezes a pessoa não acredita, às vezes, nela que você fala ou então mostra que aquilo não é normal, enfim. Mas aí você ainda fica ali, vigilante ali, você ainda tenta de outras formas, né? Não é eu quis ir ajudar e a pessoa não acreditou, eu vou largar. Mas não, porque aquilo faz parte da dor dela e muitas vezes esse processo ainda leva um bom tempo aí. Então, não desista, né? Interessante você falar isso. Caso você tenha aí alguém, ou veja alguém, ou próximo, ou não tão próximo, né? Não desistir. Então, isso. aconteceu uma coisa interessante sobre isso. A gente observava algumas pessoas falaram burburinho que ela passava por uma violência. Ela ia sozinha na igreja, estava mais suadinha, sabe? Então, a gente começou, claro, que a primeira coisa que nós começamos a perceber e ouvir é orar pela pessoa. E aí a gente ia tentando aproximar, né? A gente escolheu muitas pessoas para poder se aproximar, mas ela estava ainda muito, sabe? Irredutível. Aí a gente começou, por exemplo, e escrevemos
um cartãozinho, entregaram para ela. Eles entregaram da sua visibilidade, sabe? E ela começou a ver que, o quê? Alguém importa comigo. Então começou a abrir um canal de reciprocidade. E aí, nesse canal de reciprocidade, ela conseguiu se abrir e aí pôde ser liberta, ver, né, a vida dela ter uma transformação. Então, isso acontece, sabe? Então, por isso que é muito. Às vezes é um bilhetinho, você não. Às vezes é uma palhinha, você abraço. Então, a gente precisa ter isso. E em casos extremos também, a gente tem um número de telefone 180, 180 80, que é o apoio da mulher em violência física, não é? Pode Não. ser, violência Violência em geral? sim. Mas geralmente as pessoas chamam mais quando é uma agressão física, né? Às Porque vezes, é mais visível. às vezes a própria pessoa pode acionar, né? Eu não aguento mais, vem aqui, pega, me tira daqui. Ou também, às vezes, um vizinho, né, gente? Uma vizinha, você tá vendo que às vezes tá sofrendo e não tem essa coragem, de repente você chama uma denúncia anônima aí, né? Pra pessoa chegar lá e intervir, né? Em briga de marido e mulher não mete a colher, mas depende. Depende, né? Depende, né? Hoje em dia, mas isso Hoje em dia tá defendendo, tá defendendo. mete a colher. Depende da forma, né? Se a forma se for. Se não der, aí depois resolve. Pelo menos você mete a colher e tenta ajudar, né? Exatamente. E aí entra muito dentro do que você trouxe. Aquele sentimento de eu vou estar mais humana diante das situações, né? O cenário pós-pandêmico, ele transformou muito a humanidade. E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que quantas mulheres não estão sendo vítimas de agressões extremas de homens que antes davam ali um tempo, uma paz, porque saíram do trabalho. E hoje, e desde a pandemia, eles adotaram o regime de home office. E aí as mulheres passaram a ser mais cobradas. Só que a vida tá tão corrida, né, para todo mundo, e aí às vezes a gente perde um pouco o olhar humano, porque a gente fala assim, eu já tô com problema demais. Eu tenho muito que olhar o meu, ó, você cuida do seu, porque assim, eu tô lotada. Já estão problemas. Os meus problemas já estão me ocupando muito, você se vira aí. Exato. Aí perdeu o sentido. Aí, entendeu? O ser humano vai perdendo sentido. né? A gente achou que depois da pandemia o mundo ia ficar melhor, as pessoas iam ficar mais empáticas, mas é igual a falou, né? As pessoas hoje Querem viver mais e não pro tem seu umbigo e é isso aí. Exatamente. Mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para botar um pouco no trombone, através do nosso grupo, né, de network feminino, e poder ajudar todas aquelas que estão em situações vulneráveis, e que se a gente puder ajudar uma mulher com este podcast, eu já estou feliz. Com certeza. Tem um sinal lá. Tem o sinal também, né, gente? O polegar pra dentro e abaixa. Mas como que é essa questão de sinal? Em qual momento que é fácil? Por exemplo, eu já vi programas em televisão educativos, né? Um casal simulando uma agressão e a mulher faz esse sinal pelas costas enquanto ela está passando e cutuca alguém que passou na rua, cutuca e faz esse sinal por detrás. Aí a pessoa que passou olha por detrás e vê que ela fez esse sinal. E se essa pessoa conhece o sinal, né? Essa pessoa que passou e ela pediu ajuda, conhece que esse sinal é um sinal de pedido de socorro, de ajuda, a pessoa volta lá e separa o cara dela. Então, esse é um programa educativo que eu vi, ainda não presenciei isso, né, na rua, assim, mas eu acho importante a gente mostrar esse sinal, porque se tem uma mulher que sofre, né, e queira fazer esse sinal na rua, não só para essa mulher, mas que para as pessoas que estejam, né, andando pelas ruas aí, possam reconhecer esse sinal de ajuda e ir socorrer, né, gente? Não ter medo. Principalmente se for em público, na rua, grita e fala, olha, ela pediu socorro, tira o cara, chama a Faz polícia, barulho. chama o 80, né? E a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei recente, né? Se a gente for olhar, né, gente, eu tô aí na casa dos 40 para 50, mas se você pensar que 19, 20 anos de lei é muito pouco para essa mulher ter esse socorro, né? Assim, eu digo, em sociedade, né? Socorro de outras pessoas, da polícia e tudo mais. Mas a lei existe e a gente tem mais é que fazer uso, sim.
com sabedoria, né, gente? Sempre Com sabedoria. Nunca fazer denúncias falsas, porque isso pode prejudicar, sim, aquela denúncia que é verdadeira e, né, a falsa pode estar tirando ali o pessoal do deslocamento para isso. Cuidar também com as redes sociais, né? Na exposição, às vezes, né? De casos que não são, né? Que também desvalidam aí todo o processo, né? A gente viu recentemente alguns casos a respeito disso, né? De famosos que colocam em xeque. Exato. A credibilidade. A credibilidade. Mulher que sofre o abuso. Isso. Né? Porque é um movimento sério. E ele tem que ser dado com seriedade, não é Exatamente. brincadeira. Isso não é para ficar brincando com uma coisa tão séria. Que mexe com sentimentos, mexe realmente Ainda com tem as muita gente que pessoas. brinca assim, principalmente artista brinca Brincar demais. com a dor dos outros é crueldade. E aí tem que a pessoa que brinca com a dor do outro, ela tem que se tratar, porque é um limite. Né? Porque a dor do outro, ela tem que ser responsabilidade. E da gente também como sociedade. Claro. Né? Levar a sério isso. Muitas vezes isso é feito por dinheiro, porque com a denúncia afasta, né, o homem de casa, enfim, aí ela tem uma vantagem Financeira ali, né? financeira. E aí quem precisa. Mas mesmo- existe, a gente tem que falar de toda a realidade, né? É verdade. A gente está aqui para ajudar aquelas pessoas que realmente sofrem a violência e precisam dessa ajuda, mas também a gente tem que dar um alerta para essas mulheres que usam de forma errônea, né? Elas têm que ser penalizadas, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Muitos homens sofrem injustiça, né? Também por isso. falsidade. Então, tem que ter discernimento e fazer a coisa certa. Bora com o último bloco, bloco 4. Bloco 4, infelizmente o último, né, gente? Vai ficando gostoso, né? Educar para prevenir. Como a gente pode educar nossas filhas, sobrinhas, amigas e até os nossos filhos, né? Meninos, para que reconheçam e não aceitem nenhum tipo de abuso. Eu Dicas. acho que tudo começa, né, pelo exemplo. Dentro de casa, eu tenho 8 meses, mas às vezes a gente brinca, né, lá em casa. Meu marido faz alguma coisa, aí eu fico assim, tá vendo, filho? É assim que tem que tratar a esposa. Aí meu marido fica rindo, ele tá assim, ele só tem 8 meses. Eu falo assim, não, meu filho, vai aprendendo. Vai aprendendo desde agora. Exatamente. Porque, né, quando a gente tem meninos, eles se espelham muito, né? O primeiro setênio é o da mãe, né? Então, até os 7 anos, eles se espelham muito na mãe e observam muito o comportamento da mãe. Mas dos 7 aos 14, né? Que é o segundo setênio ali, é o masculino. Então, eles vão se espelhar no pai. Eles vão se espelhar na figura masculina que tem ali dentro de casa. Então, se essa figura masculina não for um exemplo, ele vai repetir e vai replicar isso lá, né? E mães de menina, existe esse exemplo também, né? Se você é uma mãe de menina e você se submete a algumas situações, a menina vai enxergar aquilo ali como algo normal e vai levar isso. Você já contou, né, no primeiro bloco. Vai levar isso para frente. Então, educar os meninos através do exemplo, principalmente dos pais, e educar as meninas para que elas enxerguem o que é normal e o que não é normal, né? Da onde vem a dependência, porque eu acredito muito assim, né? Em um relacionamento, quando a gente, né, fala de relacionamentos saudáveis, a gente tem ali a distribuição de papéis, eu acredito muito nisso. Né, nesse equilíbrio, um equilíbrio desequilibrado, né, de distribuição de papéis. Mas entender até onde, né, qual é o limite. Né? Hoje se fala muito, né, da submissão. Mas a submissão não entendida como a palavra submissão. Submissão devia ser entendida. Mas até onde eu vou me submeter a fazer alguma coisa que isso não esteja me ferindo os meus valores, ferindo os meus princípios, ferindo quem eu sou e quem eu gostaria de ser e ser o exemplo. Então, trazer essa educação e desde cedo para essas meninas, né? Quando eu
sofri, né, a minha violência, foi muito mais mental do que física, propriamente dita. Mas foi quando eu entendi de que, peraí, né? Peraí, eu não mereço passar por isso. Eu gosto muito da pessoa, mas peraí, eu não mereço passar por isso, né? A minha autoestima era baixa, mas por mais baixa que seja, né? A gente não merece passar por isso. A gente não precisa passar por isso. Eu não preciso, eu não dependia. Por mais que eu achasse que se eu terminasse aquele relacionamento, eu nunca mais ia ser feliz, nunca mais ia achar algo nenhum. Adolescente. É o fim do É mundo. o fim do mundo, né? Então, mais cedo a gente precisa tratar isso, porque mais cedo as meninas estão começando a namorar, para que elas não entrem nessa dependência emocional dentro dos relacionamentos e acabem se submetendo a algumas coisas. Agora, no meu caso, por exemplo, gente, nada justificado eu aceitar aquele tratamento. Eu era tratada como uma princesa, como assim, meu pai sempre. Gente, meu pai nunca levantou a voz para mim, quanto mais a mão. Então, a primeira vez que eu apanhei de um homem não foi meu pai. Então, o que eu tenho para falar com essas meninas? Não ache que isso é normal. Porque aquilo que é o padrão diferente do que seu pai fez com você, porque os homens, os pais, eles precisam tratar bem as filhas. Mas as filhas têm que ter uma atenção. Se o homem te trata diferente, ele não é um homem para você. Ele tem que te tratar igual padrão, igual o seu pai, ou melhor. Pior jamais. Então eu lembro que meu pai, ele falava comigo assim, filha, você vai ter uma pessoa que vai cuidar de você do jeito que eu cuido, ou melhor. Só que, naquele momento, eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Mas aconteceu exatamente o que aconteceu. Que ele falou. Eu saí desse relacionamento e hoje eu tenho um relacionamento de uma pessoa que cuida de mim como ele cuidava. E minha maior tristeza da vida é meu pai não ter conhecido o meu fofo. Porque o meu fofo, gente, totalmente. Nossa, gente, ele é um fofo. É, É o mesmo ciclo da Ana. A Ana vai fazer imersões, ele vai lá, ele compra o chocolate favorito dela, ele dá um jeito de entrar num evento que é só pra mulheres, só pra ele ir lá e deixar com ela. Então, todos aqueles 10 anos que eu sofri, né? Gente, é sofrer mesmo. A ponto de ter noites que eu escutava o barulho na cozinha, eu falava, você tá pegando uma faca pra me matar. Meu Deus. Vocês têm noção? Isso que eu passava. E hoje, gente, eu tenho um homem quase todos os dias, eu tenho café da manhã na cama. Ai, que linda. Então, assim, Significou. significou de tudo essa dor. Então, eu falo hoje para as meninas, para minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, Assim. eu falo, olha como que seu papai te trata. É assim, você é uma princesa. E princesas precisam de príncipe. Príncipe trata bem uma princesa. Então, nós precisamos nos ver como merecedores do melhor. Exatamente. Pra te tirar de casa tem que valer a pena. Bem, Eu sempre falava isso, né? Minha mãe falava assim, olha, Patrícia é cara, você vai tirar ela de casa depois não vai ter por ver, não. E aí eu falava assim, não, pra eu me tirar de casa tem que valer a pena, porque, né, eu era bem tratada, tinha casa, comida, roupa lavada, né? Pra me tirar de casa tinha que valer a pena. Isso mesmo. E principalmente hoje, né, que e as mulheres são independentes, a maioria, então ainda tem menos aquela dependência financeira, enfim, então dá para instruir, né, Sim. melhor e, enfim, eliminar mais essa questão também, né? Mesmo que ela não tenha, gente, empreenda, faça qualquer coisa, faça faxina, mas não fique submissa a um homem por causa do Mesmo que dinheiro. não precise, né? Mesmo. Mesmo que não precise. Exatamente. Isso que você trouxe é um ponto interessante. Mesmo que não precise. Porque a gente sabe que temos aqui um psicólogo, ela pode dizer se eu estou falando a verdade ou não, mas toda vez que uma mulher, por exemplo, ela tem rotinas de autocuidado com ela, isso desperta ali conexões neurais e fazem com que a gente tenha mais produção de hormônio do bem-estar. E isso tudo tem muito a ver com o que a gente aceita e o que a gente não aceita.
Porque a gente tem muita mania de falar assim: ah, não, eu não tenho tempo de me cuidar porque eu trabalho muito, porque a gente está na era de independência. As mulheres, elas querem ser, muitas vezes, autossuficientes. Então, não, eu sou uma mulher extremamente ocupada. Tá, mas e um tempo para você? Porque uma rotina de autocuidado, seja lá com o que você tem de padrão ideal para você, não com o que os outros te rotulam. O que você entende que te faz bem? Quando você está bem com você mesmo, é o que você disse. Quando a gente começa a se tratar de dentro para fora, a gente começa a quebrar padrões, porque a gente vive hoje o tempo inteiro escutando assim: ai, crenças são autorrealizáveis. E eu precisei entender o que que era isso. O que que significa crença autorrealizável? Significa que eu tenho para mim uma verdade absoluta. Por exemplo, meu pai foi péssimo. Foi péssimo. Então, eu via minha mãe submetida a um nível de submissão que não é submissão. Eu ficava acordada de madrugada esperando ele chegar, com medo dele chegar agressivo, ou acordando a minha mãe. Quando ele chegava da rua, eu tinha que tirar a bota dele, o sapato dele. Ele ia pro banheiro e me chamava para coçar as costas. Eu tinha que separar a melhor parte da carne para ele. E aí eu cresci e eu falei assim, ó, um dia... homem nenhum vai fazer isso comigo, porque homem não presta. Isso é uma crença autorrealizável, porque eu vivia procurando padrões para comprovarem aquilo que já estava no meu inconsciente. Homem não presta. Então, o homem podia fazer para mim tudo. Se ele fizesse isso aqui, eu sabia que o homem não prestava. Mas por quê? Porque eu tinha uma identidade totalmente desajustada. Nossa, a gente tem filho e eles descobrem que o homem manda na gente, né? Exato. A hora que eles quiserem, eles mandam, né? O filho pequeno, ele manda na gente a hora que for. Mas isso, a gente vai buscando o padrão. Enquanto a gente não quebra e entende qual é o padrão e qual é o motivo do padrão, a gente continua, o nosso subconsciente, ele continua buscando coisas para comprovar aquele padrão. Perfeito. Né? Então, se você está ali em um relacionamento abusivo, por isso a educação, a autoestima, o autocuidado, o estímulo, né, ao autoconhecimento é cada vez mais importante para que você entenda quem você é, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Porque isso, dentro de um relacionamento, a gente muda. A gente muda dentro de um relacionamento. Mas a gente precisa buscar relacionamentos que estejam alinhados, né, aos nossos valores, aos nossos princípios, porque isso não deve mudar. Né? Isso a gente não deve mudar por pessoa nenhuma. É marido, mãe, pai, né? Isso a gente não deve mudar. Quem a gente é, os nossos valores e os nossos princípios. O resto, tudo, a gente vai adaptando. Sim. Né? Mas essas partes a gente não pode, não deve mudar para relacionamento nenhum. Então, isso tem que ficar cada vez mais claro e cada vez mais cedo. Porque redes sociais, como a gente falou, né, no último episódio, a comparação, né, essa visão da mulher independente, guerreira, de que eu preciso ser tudo, eu preciso ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, né, uma boa empresária. Eu brinco, falo assim, gente, eu torço muito pro meu marido ter muito sucesso para eu virar a esposa do troféu, porque eu não aguento mais ser tudo, né, é muito pesado. É muito pesado, né, para a mulher querer ser isso tudo. Então, ter essa consciência e desde cedo que a gente não precisa dar conta de tudo. Os pratinhos, eles não vão se equilibrar todos de uma vez só. Às vezes a gente vai ter que deixar um pratinho cair e tá tudo certo, né? Eu tenho tatuado, tá tudo bem. Né? Porque tá tudo bem. Às vezes, né, a sua casa tá um caos. Mas ali naquele momento você precisa priorizar o seu trabalho e o seu relacionamento. Ou a casa tá um brinco, mas a roupa da criança tá lá para lavar, faz 2 semanas que tá lá no cestinho. Então, é entender o que é prioridade naquele momento. E quando a gente entende isso, quando a gente cria esse processo, fica muito mais difícil de que alguém nos manipule, que alguém nos passe para trás e que a gente se submeta a situações não favoráveis. Bom, deve estar um pouco longo aí esse bloco, né? Mas é uma coisa que né, todos aqui disseram, minha casa era assim, enfim. Minha casa, nós todos fomos criados iguais, sabe? Eu e os meus 2 irmãos. Então, assim, o que valia para os meus irmãos
valia para mim. O que pode, pode, o que não pode, não pode, era para todo mundo, era igual. Então, eu nunca sofri de preconceito, assim, uma coisa, enfim, porque eu nunca me senti, eu sou mulher, talvez eu esteja sendo, Aham. enfim, então isso eu nunca tive enraizado, né, em mim. Então, eu acho que fica mais fácil de eu ver algumas coisas do que de outras pessoas, sim. E hoje eu tenho 4 filhos, uma moça, 3 homens, né? Enfim, e eu crio também todos iguais. O que vale para um, vale para os outros. É. Respeito, ele é inegociável e assim, eu acho que não é assim, olha, meu filho, você vai tomar namorado. Não, tem que respeitar todas as pessoas. Ponto. Exato. Não é porque é homem, é mulher, é namorada, tem cor, né, de cor, não tem cor, é branca, é preta, enfim, o respeito a todas as pessoas, todos, e pronto. Então, isso é o caráter, né, você tem que ter, e tem, e o resto vem, né? Eu acho que esses dois aqui em casa são negociáveis. Só um último conselho. Façam luta, mulheres. Bom, Luta é bom pra autoestima, é bom pra fortalecer, é bom um cardio, gasta muita caloria e é ótimo pra autodefesa. perfeito. Perfeito. Muito bom, meninas. Que pena que vamos chegando ao fim desse podcast maravilhoso, né? Então, eu vou deixar uma mensagem final aqui. A violência contra a mulher, ela não começa com um tapa. Ela começa na palavra que humilha, na crítica que destrói, no controle disfarçado de cuidado. Não é tudo isso que nós falamos. Que este episódio ajude a transformar silêncio em coragem, a dor em rede. Porque nenhuma mulher deveria se sentir sozinha e nenhuma voz deve ficar calada. Na sala com elas, a gente não fala para impressionar, a gente fala para libertar. A gente se encontra no próximo episódio.